Bom dia pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham um bom feriado, né? Uma boa semana, um bom feriado, sexta-feira santa que foi, né? E um feliz sábado a todos. Hoje nós vamos continuar estudando a palavra de Deus para nós aprender junto aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Você já pode pegar na Bíblia de vocês, uma canetinha, um papel, para anotar a passagem bíblica. Nós vamos estudar o nosso modelo, né? É o estudo que nós vamos fazer. Vamos aprender junto, mas vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia de sábado, poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. O Senhor vem fazer presente com cada um de nós, o Espírito Santo nos conduzindo, os santos anjos acampados aqui ao redor, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Há 3.000 anos atrás, mais ou menos, nesse dia Jesus estava dormindo. Hoje ele está no céu. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ontem foi um dia da gente analisar bem o significado da Sexta-feira Santa. Eu espero que vocês também pensem isso. Qual é o significado da Sexta-feira Santa? Na quinta-feira, o significado do lava-pé, do pão, do vinho representando o sangue de Jesus. E Jesus deixou vários modelos para nós seguir até o dia que ele vem nos buscar. E hoje nós vamos estudar o nosso modelo. Você já pode abrir a Bíblia de vocês, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pedro 2, versículo 21. Aos passos de quem devemos seguir. Nós devemos seguir os passos de quem? O mundo está cheio de passos. Mas a Bíblia fala que nós devemos seguir os passos. O passo do Mestre, o passo daquele que esteve aqui e pagou a nossa dívida. Aquele que quer que um dia nós esteja junto com ele, seguindo os seus passos. Ele é nosso modelo. Então nós devemos seguir os passos. E fala assim lá em Pedro: porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir aos seus passos. Então Cristo veio, sofreu e para nos deixar um exemplo. Qual é o exemplo que Jesus quer? De bondade, de amor, de fazer o bem ao próximo, de seguir os caminhos de Deus. Então é por isso que ele veio. Ele mesmo foste chamado. Jesus, ele veio como homem, sendo divino, sendo Deus, mas ele esteve nesse planeta Terra como homem para deixar o nosso exemplo. Portanto, quando ele foi no Rio Jordão, ao encontrar com João Batista para ser batizado, João reconheceu ele. João reconheceu Jesus desde o ventre de Isabel, quando Maria foi visitar lá na montanha Isabel, João sendo primo segundo, quando Maria chegou, João se mexeu no ventre da mãe. Então Isabel falou para Maria: graciosa, bem-aventurada, o que você carrega no seu ventre é santo. Então já tinha reconhecido. E depois, passados os tempos, João já formado, batizando, pregando o evangelho, Jesus foi lá para ser batizado. Quando chegou, João falou: não, eu não vou te batizar, convém que eu seja batizado por ti. E Jesus fala: convém que faça isso para cumprir as escrituras, dando um exemplo do batismo, dando um exemplo para seguir. Ele deu um exemplo para nós seguir. Aqui ele fala, né, que ele mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Ele deixou um exemplo. E através de nós estar estudando a palavra de Deus, que é a Escritura, nós estamos seguindo os passos que ele deixou. Ele deixou escrito aqui para nós seguir. Segue meus passos. Agora você vai no livro de João e Colossenses. 1 João 2,6 e Colossenses 2,6. Como deve andar o cristão? Como deve andar o cristão? Quando fala crente, hoje a palavra crente é aquele que crê. Você crê em muitas coisas. Você crê que você vai arrumar um bom trabalho, você crê que você vai se aposentar, você crê que se você não tiver casa, você vai construir uma casa, você crê em várias coisas.
Então a palavra aqui, nós transformamos ela para um cristão, Cristo. Nós somos de Cristo, nós somos cristão. Não crente, crê até o diabo crê. Crê que chega a tremer. Ele crê que Deus, ele esteve lá, ele crê. Então nós devemos ser cristão. Mas o mundo usa a palavra crente. Crente. Então, vamos manter na crente, mas a palavra certa seria cristão. Cristo. Ele deu um exemplo, então, para seguir. Então, como deve andar um cristão? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2,6 e vem Colossenses também 2,6. Então nós devemos andar como ele andou, andar sem fazer maldade, andar sem fazer extravagância. Poucos dias nós estudamos sobre a cobiça, sem cobiçar o que é do outro, andar no caminho certo, dentro das suas condições de poder ajudar as pessoas, ajuda as pessoas. Se você não pode ajudar financeiramente, ajuda com oração. Faz o bem sem olhar a quem. Jesus, ele fazia o bem para todo mundo. Aí você pode falar, mas ele era Deus. Não, ele não usou o poder de Deus aqui na terra. Ele, para dar um exemplo para nós, ele teve como ser humano igual a nós. Mas só que ele tinha um problema que Jesus tinha, que nós devemos seguir os passos dele, buscar a Deus todo dia. Jesus, todo dia, que findava lá por tarde do dia, ele retirava para poder conversar com o Pai, fazer oração. E você, no terminal do dia, no seu quarto, você conversa com Deus? A Bíblia fala, entra no seu quarto, fecha a porta, conversa com o seu Pai, que secretamente ele vem te ouvir. O exemplo de Jesus, seguir, orar, buscar, andar nos caminhos dele. Esse é o passo que ele deixou para nós, né? Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem vem a mim, jamais eu lançarei fora. E você, para ir até a Jesus, você tem que andar, você tem que seguir, você tem que andar com o olho da fé, você tem que andar através da Escritura Sagrada, esse livro. Se você está estudando a Bíblia, com o intuito de aprender a andar nos caminhos de Deus. Agora, se você for ler ela igual a ler qualquer livro, então ela conta uma história. A Bíblia nos conta o passado, o presente e o futuro. Ela mostra o que Deus quer que nós aprendemos para um dia estar com Ele na Canaã celestial. Esse é o passo que Ele nos dá. Agora, se vocês, ainda lá em João 5,19, João 5,30, mas vou começar aqui em Filipenses primeiro. Vou te dar várias passagens de Bíblia, se vocês quiserem anotar, nota para nós poder. Filipenses 2:5, no versículo 6 e 8. João 5:19. João 5:30, 6:38. Atos 10:38. 2 Coríntios 8:9, Romanos 5, 6 e 8 e 1 Pedro 2:24. Nota essas passagens de Bíblia que eu falei, porque não vai dar tempo de nós estudar tudo ela agora. Depois vocês vai estudando, buscando, aprendendo, comendo a palavra, pondo dentro de vocês. Que sentimento devemos nós ter? Nós devemos ter um sentimento. Qual é o sentimento que nós precisamos ter conosco? Tente em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. O mesmo sentimento de amor, sentimento de bondade, o sentimento de estar preocupado com o ser humano. Não está aqui nesse estudo, mas eu vou falar assim, lembra quando Jesus atravessou aquele rio, encostou o botinho para curar aquele homem que vivia no sepulcro, que o povo tinha um medo dele, ele fazia mal. Jesus foi lá só para curar ele, um sentimento de misericórdia, de bondade com o sofrimento das pessoas. Esse é o passo que Jesus quer que nós tenhamos, um sentimento de amor ao próximo, um sentimento, você quer o bem para você, queira o bem para o seu semelhante, nós somos tudo filho de Deus. O sentimento de Cristo caracteriza-se pela humildade, no versículo de Filipenses
6 e 8. A confiança em Deus, lá em João 5, 19 e 30. Resoluções de fazer somente a vontade do Pai, João 5, 30 e 6, 38. A vontade de fazer somente a vontade do Pai. E nós estamos fazendo a vontade do Pai? Quando nós estamos estudando aqui a palavra de Deus nas Escrituras, é Deus falando conosco, Ele procurando: filho, você está querendo fazer a minha vontade? Né? Preocupações com os outros, Atos 10, 38, a boa vontade de sacrificar-se e sofrer até morrer pelo bem do outro. Isso foi Cristo Jesus. 2 Coríntios 8, 9, Romanos 5, 6 e 8 e 1 Pedro 2, 24. O sofrimento de morrer pelos outros. Um de vocês pensaram um pouquinho? Às vezes nós não paramos para ver o significado da Sexta-feira Santa. Mas paremos um pouquinho para pensar o que significa aquele ser humano, todo sanguentado, chicoteado, porque o chicote tinha uma chapinha metal nas pontas que batia e ela cortava o couro da pessoa. Tinha tirado a veste dele e batendo direto nas costas dele, tudo sanguentado, sem reclamar. Fala que ele foi levado como ovelha ao matador. Ele não falava nada. Chegou lá, pregaram ele não reagiu, porque ele veio para pagar o meu pecado, o seu. Fala que a carne dele estava sendo rasgada pelo peso do pecado, pelo o que nós aprontamos. Nós paramos de pensar isso. Fecha teus olhos e olha aquele homem de braço aberto na cruz. A única coisa que ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que está fazendo. Mesmo sendo judiado para aquelas pessoas, zombando, criticando, fazendo toda a zombaria que podia sobre ele, desce da cruz se fosse o Cristo, salvou muita gente, não salva você mesmo, tudo isso daí ele ouvindo, e ele ainda fala para o Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que está fazendo. E às vezes nós ficamos magoados porque uma pessoa pisou no nosso pé. E nós não sabemos falar: Pai, perdoa porque ele não soube pôr o pé no outro lado, ele vai pôr o pé em cima do meu. Às vezes a pessoa coloca porque quer. Às vezes a pessoa critica as outras de maldade. Porque esse pedacinho de cara de que nós tem na boca, ele faz o bem e faz o mal. Ele sabe também mata. E uma palavra mal, uma fofoca, uma intriga, tudo isso complica. E sabe por que foi a fofoca? Porque Jesus fazia o bem. Ele falava da morte dele, de reconstruir o templo, e o povo achou que estava querendo tomar os templos dele ali, aqui, sacerdotes. São homens da lei, são sacerdotes, tudo aquilo dali. E hoje, nós, o que nós estamos fazendo? Vamos seguir os passos do Criador? Um abraço a todos, até o próximo estudo.